Gente, bora já começar a nossa vitrine com um consultório aberto aqui, viu? Cuidar da pele é muito importante o ano todo e a gente sabe, né? Mas no verão esse cuidado, ele precisa ser o que ainda maior. Sol, calor, suor, piscina, mar, tudo isso faz parte da estação. Mas também exige ali uma atenção, né? Para manter a pele saudável e também bonita. E mesmo com tanta informação, ainda temos dúvidas, claro, sobre como usar, por exemplo, o protetor de forma correta. Dá para se proteger sem abrir mão de aproveitar o verão? Para esclarecer essas dúvidas e muitas outras, eu converso agora com a nossa super cirurgiã plástica, a nossa maravilhosa doutora Daniela Lorenzi. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente, né? E para falar de um tema que é tão importante no verão e se torna uma questão de saúde também, não é mesmo? Com certeza. Então, para a gente começar, doutora, no verão a gente até tenta, né, ali a questão, a gente tem que cuidar mais da pele, mas a gente comete alguns deslizes. Quais seriam os erros mais comuns? Conta pra gente. Olha, o que eu vejo muito, alguns pacientes até me contam, né? E as pessoas familiares que eu observo, vai na praia, por exemplo, ou na piscina e na hora de passar o protetor, passa ali no rosto, mas esquece, por exemplo, das orelhas, do pescoço, que são regiões super importantes que estão também expostas ao sol, né? Outro erro muito comum é, por exemplo, assim, já passou o protetor, foi direto para o mar, não esperou um tempo, não esperou o tempo de ação dele, né? E acaba perdendo um pouco do efeito também. Outro que eu vejo é passar em pouca quantidade. Eu não sei, né? O meu marido, gente, ele odeia passar protetor. E aí ele vem, olha só o erro dele, ele passa só aqui. Eu tenho às vezes que ajudar ele complementar na região, porque não adianta você passar só numa região e deixar as outras expostas, que pode ocorrer queimadura também, né? Quem nunca viu lá na praia aquelas pessoas com marcas porque não passou direito nas costas, então tem que ser por toda a região para que a gente tenha essa proteção correta. Doutora, mas essa questão do marido, acho que 10 a cada 10 fazem a mesma coisa, viu, gente? É uma dificuldade, mas tem que proteger ainda bem que a gente tá bem ligada nisso. É verdade. Aproveitando falar sobre essa questão de quantidade, né? A gente tem dúvidas, algumas pessoas acham que passam em excesso, talvez, né? Joga ali, que aquilo ali não sai nunca mais. E outras, talvez, é o contrário, né? Muito pouco, digamos assim. E aí, como que é o equilíbrio? Olha, se for para escolher menos ou mais, eu sou do time de passar mais, né? Aquele excesso. Claro que a gente sabe que os protetores, dependendo da marca e tudo mais, não é uma coisa que tem um custo tão barato. E às vezes a gente fica, né, segurando um pouquinho ali, mas a gente precisa de uma quantidade ideal. Então, o que eu falo para os pacientes, por exemplo, você não vai medir como se fosse uma colher de chá ou em gramas, mas uma ideia geral, você pode pegar, por exemplo, 3 dedos da sua mão e passar aqui 3 linhas, pelo menos, então você já tem uma quantidade legal para passar no seu rosto, por exemplo, né? Então é uma ideia aí, mas não pode ser muito pouco, não pode ser uma camada muito fina, senão não vai dar essa proteção. E quando a gente fala, por exemplo, a questão do fator, né? Que a gente olha lá no protetor, tem lá fator 20, 15, 20, 50 e tem 99. São aí vários, você fala, ai né? meu Deus do céu, e agora? Qual que eu escolho? Isso é uma dúvida muito comum também dos pacientes, né, e das pessoas no geral na época do verão. E o que acontece? O fator, ele não muda muito a questão de proteção quando a gente compara. Eu vou dar um exemplo. Um fator 15 e um fator 30. Você acharia que o 30 é o dobro de proteção? E não, na verdade, ele tem 3% de proteção a mais. Qual que é a diferença? Se você vai pensar, então eu não vou, por que eu vou gastar com protetor com fator maior, né? Porque ele tende a durar mais. Então, 25 a 30% das pessoas acabam passando muito menos do que deveria. Então, se você pega um protetor com fator maior, ele dura mais tempo na sua pele, a proteção, e também, normalmente, as pessoas não reaplicam também. Então, quando a gente compara, se você não for reaplicar um protetor com fator mais alto, ele protege mais por isso. Mas, assim, eu diria que não é o dobro de proteção e que a gente tem que escolher. Então, para dia a dia, o fator 30 tá ok. Se você vai para a praia, tem manchas, então a gente precisa começar com um protetor acima de 50 também, já ajuda. Em relação ao corpo, por exemplo, né? Passar o mesmo protetor que eu uso no meu rosto, é o protetor que eu vou passar no meu corpo, doutora? Não necessariamente. Alguns protetores já são formulados para o rosto e para o corpo. Mas quando a gente pega um protetor específico corporal, ele normalmente tem uma barreira mais espessa, que pode gerar assim mais grosso, sabe? Então ele pode gerar obstrução dos nossos poros, mais espinhas. Então ele não é formulado necessariamente para a pele do rosto.
que é mais fina quando a gente compara o resto do corpo. Então, se eu posso dar uma dica, se você é uma pessoa mais prática, já compra do rosto e do corpo. Normalmente os homens não têm, né, o do rosto e do corpo. Agora, para nós mulheres, um específico para o rosto e um para o corpo, tá tudo bem. Essa questão de reaplicar, né? As pessoas às vezes têm muita dúvida. Ah, eu passei dali quantas horas eu tenho que reaplicar? Entrou na piscina, depois que sai, vai secar com a toalha, daí eu já tenho que reaplicar? Isso, o que que acontece? O ideal é quando você toma um banho de piscina ou de mar, o ideal é você lavar o seu rosto e retirar essas, né? Porque às vezes pode ter sal, cloro, que pode ser irritativo para nossa pele. E reaplicar o seu protetor. Porque acaba com o suor, de 2 a 3 horas você acaba oxidando o protetor e também tirando o excesso e deixa você exposto à radiação solar. Então, idealmente, é a gente reaplicar depois de ter esse banho, né? E também ao longo do dia fazer essa reaplicação. Eu sei que é difícil, então eu até trouxe aqui algumas opções, por exemplo, assim, ó, uma ideia. Você passou o seu protetor, você pode usar aqui, por exemplo, um pó, né? Então, você pode utilizar um pó para reaplicar, né? Esse tem pó com cor, tem pó sem cor, né? Então, esse aqui, ó, tá até usado, gente. Prova que eu uso. E outras opções também que você pode utilizar são os aerossóis. Então, aqueles sprays que você tem de protetor solar, se você não quer estragar ali a maquiagem. É uma ideia também de praticidade, porque a gente sabe que no dia a dia é difícil, né? A gente ficar reaplicando ali. Eu sei, é difícil, mas é necessário. Isso, e até eu ia falar essa questão, né? Como esse mundo dos cosméticos de proteção também mudou bastante. Antigamente era um tipo só, você tinha que passar e tal. Agora não. Tem, ó, em pó, a maioria das mulheres, depois que coloca, né, passa o protetor no rosto, às vezes passa uma maquiagem, uma base, alguma coisa assim. Então, para reaplicar já tem o pó. Aí tem estilo bisnaga, tem estilo rolon, infinitos, né, doutora, possibilidades? Não tem mais desculpa para não usar protetor. Mas o que eu sempre falo, sabe qual que é o melhor protetor? Aquele que você usa. Então, se você não adianta comprar um protetor caríssimo, que você não vai usar ali, vai ficar com dó, ou às vezes comprar um protetor que vai ser muito oleoso, então tem que testar mesmo, não adianta, é teste, e se o que você se adaptar bem, usar bastante. É isso, essa questão do oleoso, né? Muitos têm aquele toque mais oleoso, alguns toque seco, é o que se adapta à pele ou tem um que é melhor? Olha, existe, dentro do nosso padrão de pele, cada um tem um tipo. Existe seca, mista, oleosa. Então, dentro do teu tipo de pele, a gente vai ter protetores específicos. Hoje, no mercado, a gente tem várias marcas que tem controle de oleosidade, toque seco, creme, loção. Então, dentro disso, o que eu recomendo? Se você tende a ter a pele muito oleosa, usar protetores que eles são mais leves, loções, entendeu? Porque senão ele vai pesar muito na tua pele. E um erro bem comum da pele do paciente que tem a pele oleosa é achar que não precisa hidratar. E, na verdade, é o contrário. Muitas vezes, a nossa pele tá oleosa por falta de hidratação. Ainda mais no verão, que a gente tem, né, a perda de água muito grande por conta do verão. Então, a gente tem que primeiro, fazer essa hidratação oral, tomar muita água, água de coco, se hidratar e fazer a hidratação da pele também. E também a gente tem hoje em dia os protetores que eles já vêm com cor também, né? A gente estava acostumado com aquele protetor, o tradicional branquinho, né? Que passava no rosto e tal. Agora a gente também já tem na indústria aqueles que já vêm com a cor, que facilita bastante também, principalmente para o rosto. Isso, e é muito legal porque assim, as pacientes já têm, né? Gente, eu falo paciente toda hora que eu tô acostumada. No consultório. No consultório sem paciente, mas tudo bem, né? Mas é o que eu ouço muito, assim. Porque o que acontece? Quando tem a cor, já é uma praticidade a mais. De não ter que passar a base, não ter que passar o protetor de novo. Mas o que eu falo? Tem que ter um cuidado. O protetor com cor, as pacientes, às vezes, têm essa tendência a passar muito pouco. Por conta da cor. Então, uma dica, às vezes, é usar um protetor sem cor por baixo, uma camadinha leve, e depois um com cor, porque pode ajudar, ou uma base normal. Outra coisa é para quem tem melasma, para quem tem mancha, você precisa de uma barreira de cor também, é muito interessante para que você diminua, né, esse risco de piorar a sua mancha, então é muito legal também por conta disso. É verdade, gente, eu no caso eu tenho um pouquinho de melasma, testa aqui assim, sempre assim, passo protetor, passo um pouquinho de protetor com cor e às vezes ainda de quebra vem uma base por cima. É massa corrida que não acaba mais. Você vai dizer, nossa, Patrícia, que rosto. Fala assim, gente, tudo massa corrida nessa vida, mas com proteção. Isso que tá valendo, né, doutora? Não, mas tá maravilhosa a tua pele. Eu tô olhando de perto aqui, tá linda. São seus olhos. Doutora, e os lábios? A gente fala da pele e tal. Posso passar? Tô passando aqui o protetor, né, no rosto, escorrego aqui, já passo nos lábios ou não?
Pode, mas existe uma proteção melhor, que são os protetores labiais, né? E eu imagino que as pessoas de casa devem ficar ficando, meu Deus do céu, é muita opção, né? Mas existe hoje facilitador, você pode deixar ali no carro, você pode deixar numa necessaire, numa bolsinha que vai te ajudar. Se você for do tipo que não jamais compraria um protetor labial, tudo bem, use o seu protetor, melhor do que não passar nenhum. Mas as formulações específicas para o lábio, eles deixam por mais tempo essa proteção. E agora, um fator que é muito importante é a questão de saúde mesmo, que é o câncer de pele, né? Ele piora por conta da exposição solar. Então, muitos pacientes, muitas pessoas sofrem com isso. E se você não tem a proteção correta, pode acontecer sim. E lembra que eu falei que muitas pessoas esquecem da orelha? É um lugar muito comum de ter câncer de pele, na boca também. E tem a ver com essa falta de proteção solar. Por isso que é muito importante no final do dia a gente fazer essa proteção completa. Perfeito, doutora. Dicas maravilhosas para vocês, nossos telespectadores aqui no Vitrine Revista, viu? Doutora, brigadão pela presença e até uma próxima. Obrigada, muito obrigada.